Apêndice A. Como chegamos até aqui, para começo de conversa. Grandes ideias mudam a sociedade. John Dewey foi o especialista por trás de muitas das mudanças aqui discutidas. Ele não foi o único a trabalhar para mudar a sociedade, mas teve o maior impacto na educação. Ele reformulou por completo o sistema educacional dos Estados Unidos no início do século XX, e o Canadá rapidamente seguiu o mesmo caminho. De muitas formas, Dewey construiu seus ideais usando de base as mudanças da Prússia, que surgiram para desenvolver um novo tipo de trabalhador, um trabalhador idealmente adequado, objetivando potencializar a Revolução Industrial. Mas Dewey levou a mudança a um novo patamar. Conhecido como o Aristóteles moderno, Dewey desejava que ideias fossem práticas e úteis. Ele acreditava que discordâncias celestiais causam guerras e que, portanto, as pessoas deveriam atentar-se somente às coisas práticas. Estas coisas práticas não incluíam Deus, o que contribuiu para um desviar da educação cristã em direção a um tipo de educação humanista e materialista. Tal afastamento incluía a mudança dos valores intrínsecos, ou coisas valorizadas como fins em si mesmas, para valores instrumentais, coisas sendo valorizadas por serem um meio. Dewey levou sua paixão pela praticidade e aplicou-a em tudo o que os alunos aprendem na escola. Por exemplo, grandes obras da literatura tornaram-se utilizáveis para, incutindo a crença num conceito, entreter ou amedrontar alunos, nada além disso. Dewey viu pouco ou nenhum valor na construção do caráter, na instrução em virtude ou no desenvolvimento espiritual, pontos geralmente encontrados nas grandes obras literárias. Dewey acreditava que a educação poderia melhorar a sociedade. Se aprendesse a forma correta de pensar e estando no tipo correto de sala de aula, o aluno mudaria aos poucos a sociedade ao redor dele. É óbvio que Dewey pegou emprestado ideais de outros pensadores de sua época e deu-lhes espaço para que propagassem suas visões naquela redefinição da sala de aula. Um contemporâneo de Dewey, Antônio Gramsci, escreveu sobre a necessidade de haver uma mudança cultural profunda, um tipo de evolução ao invés de revolução. Gramsci compreendeu que a violência política não conseguiria mudar a cosmovisão ocidental, pois provava ser muito mais sofisticada e desenvolvida, e logo então introduziu o conceito de criar uma guerra de posição. Isso envolvia tomar posse, pacificamente, das ferramentas que exerciam controles sobre os valores culturais, as artes e a educação. Ele sugeriu uma longa marcha perpassando as instituições para promover uma nova categoria de padrões e crenças. A nova linha de batalha foi lançada contra as escolas e a família tradicional, sem contar também as igrejas, a mídia, o entretenimento, a ciência, a literatura e as organizações civis. Os alunos agora careciam de uma nova visão social, uma que se encaixasse com as ideias de Dewey e que reduzisse a influência do cristianismo sobre a cultura. Assim como Gramsci, Dewey queria alunos completamente ocupados do pensamento mundano, desejava estudantes imersos no secular, absortos pelo secularismo, inclusive em tudo aquilo que eles pudessem precisar para viver uma vida plena na escola, no trabalho e em casa. Somente um sistema escolar uniforme, que tratasse todos da mesma forma, poderia produzir os pensadores globalizados que Dewey desejava. Fundamentalmente, a educação precisava socializar as crianças. Ele forçou uma abordagem da educação que deliberadamente desencorajou o respeito pela sabedoria antiga, tomando por certo que o futuro garantiria uma promessa à humanidade, promessa de esperança, bondade e paz. Histórias antigas e o estudo da humanidade precisavam ser lançados fora para dar foco às necessidades e habilidades do dia a dia. Não é surpreendente constatar que, na melhor das hipóteses, Dewey via a religião como uma coleção difusa de princípios morais. Os professores deveriam ensinar religião na qualidade de nada senão superstição e causa de guerras e inquietações. No século XX, todos buscavam maneiras de prevenir guerras. Na Europa devastada pela guerra,
George Lukács maquinou um plano para descristianizar a Hungria. Ele desenvolveu um currículo de educação sexual radical, desenvolvido para minar a ética cristã, a fim de comprometer a família tradicional e a igreja cristã. Assim como Gramsci com sua longa marcha perpassando as instituições, Lukács acreditava que o cristianismo e o Ocidente é que haviam impedido os passos para a nova ordem mundial. Em 1923, Lukács foi um dos fundadores da Escola de Frankfurt, criada no intuito de conduzir a transformação social. Junto aos fundadores Herbert Marcuse e Theodor Adorno, eles deram ênfase aos grupos oprimidos, tendo por alvo vigorar aquela evolução da cultura, esta criada para transferir o pensamento marxista de economia para os termos culturais. A Escola de Frankfurt moldou a educação e a visão acadêmica durante a época em que Dewey escreveu sobre educação. Dewey aplicou a ciência à história e surgiu com a ideia de estudos sociais científicos, substituindo os ricos e complexos dramas históricos. 2000 anos de literatura foram colocados no banco de trás, atrás de cursos especializados modernos. Hoje, os alunos modernos dificilmente aprenderão ciências, história e geografia, e todas as demais matérias, com alguma referência acerca da fé cristã. Talvez ouçam sobre a igreja financiando a exploração da grande literatura ou construindo bibliotecas para protegê-la. Entretanto, alunos ouvem mais e com maior frequência sobre alegações de que a igreja cristã opõe-se ao progresso e aos estudos acadêmicos do que sobre grandes pensadores cristãos que lideraram descobertas e avanços científicos. Em essência, a educação moderna reescreve a história na mente de seus alunos. O aluno aprende que a fé permanece do lado de fora do conhecimento como um espectador, às vezes útil, às vezes inútil. A educação moderna repousa sobre algo chamado pedagogia crítica, uma combinação de teoria educacional e crítica. Pense apenas sobre crítica como uma coisa que destrói as coisas. A teoria crítica trabalha para destruir ou desconstruir instituições sociais. A teoria crítica destrói a história e o cristianismo, descrevendo-os como nada além de lutas pelo poder ou desejos reprimidos ou opressão das minorias. A teoria crítica faz críticas até que não haja nada mais que ser criticado. A pedagogia crítica usa este tipo de abordagem na sala de aula. Os alunos devem desaprender para depois aprender e então reaprender. Eles se movem em ciclos progressistas. A pedagogia crítica rejeita a ideia de que a educação deve treinar a criança a agir e pensar como um adulto responsável e capaz. Ao contrário, ela vê por propósito da educação o dar aos alunos, seres indeterminados, uma identidade social sem direito à diversidade de opinião como seres sociais. Dewey olhou para a socialização e considerou-a o alvo da educação moderna, supondo que as virtudes, ou pilares da nossa sociedade, permaneceriam para sempre. C.S. Lewis comenta a respeito. Numa espécie de ingenuidade horrenda, removemos o órgão e exigimos dele sua função. Nós criamos homens sem peito e esperamos deles virtude e ímpeto. Nós ridicularizamos a honra e ficamos chocados quando encontramos traidores em nosso meio. Nós castramos e exigimos dos castrados que sejam fecundos. A educação de Dewey afoga alunos em chavões e generalizações sociais populares, em vez de encorajá-los a desenvolver e defender opiniões próprias. Isto começa justamente na pré-escola. Em alguns países, até mesmo o berçário moderno educacional é adotado. Quase toda criança sueca é inserida na pré-escola e lá permanece sob educadores treinados, mesmo que ainda haja um pai em casa. Claro, porque a licença maternidade e a paternidade são bastante generosas. Quase toda criança é cuidada por sua mãe ou por seu pai até quase completar 1 ano de idade. Como se isso fosse o suficiente. Alunos treinados pelo sistema recebem a educação de Dewey. Lugares como a Alemanha e Suécia também proíbem que pais apliquem a educação domiciliar a seus próprios filhos,
garantindo que todos os alunos recebam a mesma mensagem vez após vez. Isto é educação progressista. Não é correto, porém, dar a Dewey tanto crédito por todas as mudanças. Outros pavimentaram o caminho para tamanha mudança de direção sem precedentes na educação. Eles também moldaram abordagens durante o último século. A fim de mudar a cosmovisão ou a hegemonia cultural da civilização ocidental, as influências exercendo vigor precisavam ser destruídas. Para alguns, isto significava a hegemonia cultural do próprio cristianismo. Se nós repudiamos a educação liberal, seremos cauterizados pela educação não liberal. Nós trocaremos uma disciplina de mentes livres por uma doutrinação de mentes servis. Os secularistas investiram todo o coração no transformar da mente das gerações futuras, gerações que eles jamais viriam a conhecer. Tendo o conhecimento de quão breve nossa vida é comparada à eternidade, desejamos seguir este mesmo caminho? Apêndice B. A alternativa. A educação clássica cresce por toda a América do Norte, pois muitos compreendem o que significa perder a influência do cristianismo para o futuro de nossa sociedade. Temos a estrutura, as liberdades e os direitos de hoje por causa de nosso fundamento. Falta aos estudantes modernos esta base e as habilidades para manter o que nós mais valorizamos. Os classicistas estão em busca da restauração. Os classicistas consideram a aprendizagem como algo muito além da aquisição de fatos e habilidades. Muito mais que meramente passar em provas. Estas coisas geralmente distanciam o aluno do verdadeiro aprendizado. A educação verdadeira repousa sobre o instruir do coração e sobre o que Susan Wise Bauer e Jesse Wise chamam de a mente bem preparada, e não só na aquisição de conhecimentos e habilidades úteis. Mais uma vez, a educação cristã clássica ensina o aluno a como pensar e nutre o amor pelo aprendizado. O objetivo é torná-lo apto a sintetizar milênios de revelação e conhecimento através das lentes da cosmovisão cristã. Como pais, nosso desejo é o de que nossos filhos saibam como utilizar seus conhecimentos e habilidades com sabedoria e graça. O classicismo acredita que a melhor maneira de fazê-lo é mediante a imersão no livre tecido do conhecimento e da tradição, tecido que teve início no mundo antigo e perpassa os séculos até chegar aos tempos modernos. Isto traz de volta os 250 anos que planejadores semelhantes a Dewey removeram do centro da sala de aula. A educação clássica serve para preparar mentes disciplinadas, não para criar cidadãos socialmente adequados. Os classicistas cristãos acreditam que a educação almeja preparar a mente da criança de modo que ela, dependendo da graça de Deus que está sobre toda a humanidade, junto da graça especial encontrada na revelação cristã de Jesus, adquira o senso do ideal. A educação cristã clássica busca despertar e desenvolver o melhor de cada aluno, e não criar alunos idênticos se formando com conhecimentos idênticos. O formando partilhará de um conhecimento comum das coisas básicas com outros formandos, mas, como indivíduo, ele terá amadurecido na aplicação do fundamento e, portanto, refinado a retórica moldada pela graça que Deus lhe deu como indivíduo. A educação clássica busca desenvolver influenciadores que se destaquem de seus colegas que cursaram a escola pública, pois estes não foram preparados da mesma forma, enquanto aqueles tiveram seus incomparáveis pontos fortes encorajados, desenvolvidos e recompensados. A educação clássica desperta o amor pelo aprendizado, uma sede apaixonada pela educação durante toda uma vida, o que molda os alunos, e estes, sim, podemos chamar de pessoas verdadeiramente educadas. Os classicistas consideram a educação formal como parte do aprendizado. Eles, no entanto, confiam no papel essencial da família, da comunidade cristã, da leitura individual e da reflexão para a preparação do coração e da mente. Paralelo ao moldar corações para que, por fim,
desejem a Jesus Cristo e seu reino, a educação cristã clássica se esforça para redimir a mente moderna, afirmando, em primeiro lugar, que a mente existe e, em seguida, persuadindo os homens de que vale a pena possuir esse tipo de educação.